E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke, continuando o nosso quadro Lê Pra Quê? E dessa vez, depois acho que já faz um tempinho, ó, eu acabei de terminar de ler outro clássico da literatura, mais uma distopia depois de ler 1984, né? Eu tinha feito a enquete e vocês escolheram para me ler o próximo, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, tá? E eu comprei aqui essa edição da editora Globo, foi a 15ª edição, série paradidática, tá, e tudo mais, num sebo, tá? Para quem não sabe, um sebo é um local que é meio como se fosse um brechó de livros, tá, de certa forma. E o sebo que eu comprei foi no Sebinho, que fica aqui na L2 Norte, aqui no plano piloto, Brasília, né? No caso, o lugar que eu mais frequento. E aí, geralmente ele vende vários tipos de livros velhos, lançamentos. Você pode vender seus livros lá, você pode comprar livros de outra pessoa. E acabei comprando essa edição, só que acabou que meio que foi um dos livros, o primeiro livro zumbi que eu comprei, tá? Já tinha livro zumbi aqui em casa, livro quase. Livro zumbi é como é que eu falo, o livro que tá quase morrendo, o bichinho já tá caindo os pedaços, as páginas, tá tudo arrancando aqui, ó. Tá zumbi o bichinho, tadinho, tá? Porque eu não tinha percebido, a mulher falou, ó, só tem esse daqui, e aí eu fui pegar, ele tava inteiro. Cheguei no meu local de trabalho, peguei ele para ler e começou a se. Eu fui puxando as páginas, começou a se desfazer. Então, devia ter. Eu vou olhar mais da próxima vez, tá? Mas, assim, enfim, tava lá. E é interessante essas edições antigas. Eu, como já tinha comprado, falei, cara, não vou nem voltar para trocar, não. Eu vou ler aqui, porque também eu queria andar um pouco rápido para vocês ainda estarem naquele sentimento da gente estar falando sobre distopias, tá? E aqui dentro dele tem uma coisa que praticamente não tem mais, eu acredito, eu nunca mais vi nenhum livro. E que também hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão lendo pouco, quando vai ler qualquer coisa no celular, no tablet, no Kindle, e isso aqui não vai ter muita serventia, porque era o seguinte, antes, em alguns livros era popular as tais das fichas de leitura, tá? Então você terminou de ler o livro aqui, então tinha aqui, ó, ficha de leitura, Admirável Mundo Novo, do autor e tudo mais. Ele tava lá, primeiro, preencha as palavras. Em Admirável Mundo Novo, imagina-se uma sociedade do futuro em que. Aí tem as linhas para você escrever. Então, assim, é como se você testasse os seus conhecimentos, ou de repente você fazia esse tipo de exercício, e aí o seu professor, né, o professor ali que estaria guiando essa leitura te deu ali, porque inclusive é um livro paradidático, né? Tem um pouco a ver ali com uma certa programação educacional. Ele estaria ali corrigindo, vendo se você acertou ou errou, tá? Então, assim, era uma coisa que tinha bastante, tinha também em algumas obras brasileiras, tá? Principalmente clássicos da literatura brasileira, acho como Machado de Assis, e aí o professor ali de português, literatura, de repente poderia estar dando uma olhada, ver se o aluno ele realmente entendeu a questão ali do livro. E Zeke, como é que seria a questão desse livro, sobre o que que ele fala, por que que é um clássico da literatura, por que que é uma distopia, e por falar nisso, eu acho que mais está para uma distopia barra utopia, porque assim, de todos os livros que você for pegar, e muito além do que 1984, ou Fahrenheit 451, que também é uma distopia lá, que o pessoal queima os livros e tudo mais, nesse daqui é uma sociedade muito longínqua, de certa forma, seja por causa das tecnologias presentes nessa ficção, seja por causa do modo como a sociedade é administrada, está estruturada, é uma realidade muito longínqua para ser chamada de distopia. E, ao mesmo tempo, ela reserva características lúgubres e obscuras demais para se tornar uma utopia. Então, caracterizaria ela como a distopia mais fantabulosa, mais fantástica dentre esse triozinho que a gente costuma citar, mas lembrando que tem outras distopias na literatura mundial, tá? Acho que tem até uma brasileira também. E nesse mundo de 1908, nesse mundo do Admirável Mundo Novo, basicamente a gente vai estar vendo, já dando um pequeno spoiler, mas isso você já tem nas primeiras páginas do livro, então lembrando também como é que funciona aqui esse quadro. Eu vou falar sobre mais ou menos até o terceiro capítulo do livro para vocês, e depois vai ter aviso de spoiler. Se você não quiser spoiler, você pode sair
eu aconselho que você pare o vídeo, vai ler o livro, ou enfim, continua, toma spoiler, que aí eu vou contar a história do livro inteiro e também vou fazer um pouquinho das minhas percepções sobre isso, tá? Então, vamos lá, nos primeiros capítulos nas primeiras páginas desse livro, e já começa de uma maneira não muito legal, eu até tinha feito uma postagem sobre isso, porque pra mim, pelo menos, porque assim, você começar um livro falando, narrando sobre a sociedade ou sobre um protagonista, e o protagonista, ao passar do tempo que ele vai andando pelas ruas, vai se comunicando com as pessoas, você vai vendo como é aquela sociedade, pra mim parece uma forma mais interessante de se criar uma narrativa, até mesmo pra mim como leitor, poder perseguir ela com os meus olhos. Se você começar um livro falando da sociedade, com muitos dados, muita coisa técnica, palavras inventadas para essa própria ficção, como também acontecia em 1984, como, por exemplo, os caras não chamavam míssil de míssil, chamavam de bomba-foguete, então eles criavam palavras para certas coisas. A linguagem que eles usavam ali era nova língua, entendeu? E assim por diante. Ok, isso é normal, isso vai ter em qualquer ficção, você criar palavras novas, você vai ter isso também com o Isaac, que é aquele grande escritor de livros de ficção científica. Eu esqueci, o cara tem o mesmo nome que eu, só que eu esqueci o resto do nome dele, mas ele é bem conhecido. Mas enfim, só que aqui você tem ao cubo, sabe? O Aldous Huxley, ele cria novas palavras para a ficção dele e assim, ele vai colocando uma coisa em cima da outra e o processo de Bokanovsky, que eu não sei se existe na vida real, acredito que não, mas deve ter sido criado para essa própria ficção, mas enfim, ele narra como se fosse uma coisa básica, mas tem que introduzir isso pra gente, senão a gente fica boiando. Então, o início da narrativa de Admirável Mundo Novo foi broxante para mim, nesse aspecto, já falando um pouco dessa questão. Porque basicamente está narrando um diretor e eu acho que um vice-diretor de um laboratório. E aí eles estão nesse laboratório, e nesse laboratório são criadas pessoas, é tipo um negócio meio de Matrix, são criadas pessoas em grandes tubos, então o bebê, o embrião vai crescendo, se desenvolvendo, vira um bebê, aí decanta esse bebê, joga num lugar lá que cuida de bebê, e esse bebê vai crescendo conforme ele for a casta dele. E aí nessa parte desse primeiro capítulo, ele vai falando que tem vários estudantes. É meio que tá acontecendo ali uma visita guiada e o diretor desse centro, que se não me engano era o Tomaski, Tomahawk, uma coisa assim, Tomaki, deve ser o nome dele, que um personagem de certa forma importante nessa história. Ele vai falando sobre o que está acontecendo e tudo mais, e os estudantes estão anotando porque eles no futuro eles vão estar ali ocupando cargos dentro desse laboratório, e a gente está vendo o processo de criação dos seres humanos dessa sociedade, porque nesse ponto, sem dar muitos spoilers, meio que é uma sociedade dividida por castas, né? E as pessoas meio que elas têm relações ali sexuais umas com as outras, só que elas são meio que proibidas e até mesmo incentivadas a não terem filhos, elas são condicionadas a não terem filhos. No caso dos filhos, tipo assim, pega as células das pessoas e aí você faz inseminação artificial e você cria em meio que úteros artificiais, entendeu? E aí você tem uma segmentação da sociedade em castas. Então tem o alfa mais, o alfa normal, entendeu? Aí vai ter o alfa menos, vai ter o alfa mais. Se eu não me engano também deve ter o alfa mais mais, que uma hora eles falam uma coisa outra sobre isso. Tem os betas, entendeu? Que estão abaixo dos alfas, os gamas abaixo dos betas, os deltas abaixo dos gamas e assim por diante até chegar na casta mais baixa, os Y menos, tá? Então quando às vezes você tem, por exemplo, uma segmentação e aí você tem um mais ou menos, significa que, pô, beleza, tu pode ser alfa, mas eu sou alfa mais, uma coisa assim. E é interessante que um dos personagens que a gente mais acompanha, que é o Bernard, que aí você também não é muito spoiler, porque você, sabe, no segundo, terceiro capítulo ele já é apresentado. Ele é um alfa mais, entendeu? Ele já tá numa posição melhor na sociedade. E assim, cara, você, como é uma sociedade dividida em castas, tu nasceu alfa mais, tu tá muito bem, tu tá ótimo, tu vai assim, tu pega a mulher que tu quiser, tu faz o que tu quiser, tu tá, vai ter um emprego bacana, entendeu? Direitos legais e assim por diante. Tu nasceu um delta, um beta, velho, tu vai ter que servir quem tá acima de você. E se você nascer um Y, ou sei lá, a pessoa que tá mais abaixo também,
você vai estar sempre servindo todo mundo, varrendo o chão, apertando parafuso, fazendo as vontades das outras pessoas. Mas é interessante porque as pessoas não reclamam disso. E elas não vão estar reclamando por dois motivos. É porque elas, desde criança, ou melhor, desde quando elas são desenvolvidas nesses laboratórios e decantadas, elas são condicionadas, né? Elas são condicionadas, elas aprendem, elas sofrem um tipo de hipnose, o comportamento delas é refinado ao ponto que elas achem isso natural, que elas aceitem, que elas achem, não, ser alfa é trabalho demais, eu tenho que ser eu mesmo, que sei lá, sou um beta, sou um gama, vou fazer meu trabalhinho. Então, elas escutam diariamente no rádio, falando, olha, tipo assim, uma voz falando para elas o que elas têm que fazer, como elas têm que ser. Isso para diversas coisas, para o consumo, para questões de sentimento. Então, se você está se sentindo mal, você vai lá e toma um certo comprimido que é o soma, que aí você vai passar a se sentir bem. Então, assim, é uma sociedade condicionada a agir da forma que ela tá, a não reclamar do que está acontecendo. E como é uma sociedade muito evoluída e você também tem essa droga que é o soma, que é esse outro aspecto que faz com que as pessoas fiquem condicionadas, ninguém reclama, porque você toma o soma, você vai para outro mundo, você fica super feliz, e aí você esquece dos seus problemas. Então é uma sociedade dividida em castas, super condicionada, e que as pessoas sofrem lavagem cerebral desde crianças, tá? E vamos lá, galera, o que é o condicionamento? E aí eles falam bastante de um tal de Pavlov. Quem é o Pavlov? O que é o condicionamento? Ivan Pavlov foi um fisiologista russo, tá? Ele ficou bem conhecido, ele ganhou até um Nobel em 1904 pelo condicionamento de cães, se eu não me engano. Foi por descobertas que ele fez na fisiologia, mas o que ele ficou mais conhecido foi pelos cães de Pavlov, que basicamente ele pegou vários cães e ele introduziu ali um caninho para mediar a saliva deles na boca deles ali, e aí ele meio que tocava uma campainha e colocava ração, ou era carne, e eles iam lá e comiam essa carne, só que antes disso eles salivavam, né? A saliva é o sinal do corpo se preparando ali para poder comer mais facilmente aquele alimento. E ele condicionou vários cães a fazer isso e chegou um ponto que ele tirou a carne e ele só fazia assim com a campainha, só que ele não dava carne. Só que os cães continuavam salivando, ou seja, eles foram condicionados a salivar ao escutar a campainha, porque a campainha era um sinal de que a carne viria. Então, ele foi um dos grandes nomes do condicionamento e quem fez, seja psicologia, seja educação, assim como eu fiz e fez aquelas matérias da licenciatura, vocês sabem que a gente tem a questão do behaviorismo, que foi bem criticado lá, porque, tudo mais, mas foi o meu movimento se não me engano, o movimento da psicologia que estava falando a respeito do condicionamento dos seres humanos a determinados tipos de coisas. Vai estar envolvido com outros grandes nomes, mas basicamente você condicionar uma pessoa seria você colocar essa pessoa num determinado ambiente com X características e que ele vai aplicar certas reações nessa pessoa, essa pessoa vai ter certas respostas a essas reações e quando essa pessoa não estiver mais nesse ambiente, mas ainda assim ela tiver de alguma forma essa forças aplicadas nela, ela vai estar repetindo aqueles comportamentos, tá? O condicionamento tem muito a ver com o comportamento do ser humano, com a criação de hábitos, entendeu? Às vezes, muitas vezes, sem você querer, você às vezes se acostuma a fazer uma certa coisa. Então, até uma discussão se até quanto nós, como seres humanos, somos nós porque somos nós, até quanto parte da nossa personalidade foi meio que fabricada ou construída conforme o nosso ambiente, como por exemplo, uma criança que ela cresce num lar abusivo, ela vai ser muito diferente, minha gata. É, uma criança que cresce num lar abusivo, ela vai ser muito diferente de uma criança que cresceu num lar amoroso, com brinquedos, com de repente instrumentos musicais para ela poder se desenvolver em várias áreas, entendeu? Então, uma de certa forma foi condicionada a um certo tipo de ambiente, vai ter certas respostas na vida adulta e na sua juventude, e a outra vai ter uma visão de mundo diferente, entendeu? Eu sou quem sou, não só por ser eu mesmo, mas porque em grande parte, o meu ambiente me fez eu ser quem eu sou. Então, imagina se eu tivesse, por exemplo, nascido em outro, sei lá, numa família diferente, talvez nem canal eu tivesse, talvez nem faculdade eu tivesse feito. Então, esse é o ponto do condicionamento. E essa sociedade parece meio que adorar uma certa personalidade histórica que existe na vida real
E temos outro personagem também que é interessante que a gente fale um pouco sobre ele, que é o Henry Ford, tá? E a gente não é um personagem fictício, ele existiu na vida real, inclusive você provavelmente deve ter um carro ou conhece alguém que tem um carro da Ford, tá? Porque a Ford Motors Company existe até os dias de hoje, acredito que não com esse nome, mas a empresa que ele criou, o império que ele criou existe até os dias de hoje, tá? E o Ford basicamente ele foi um empreendedor estadunidense muito. Agora não sei se ele tinha dinheiro já na época, mas ele ficou muito rico porque ele aplicou os conhecimentos dele junto com uma técnica de montagem em série para produzir automóveis em massa, tá? E aí ele ficou muito conhecido por um dos seus modelos de carro, que foi o modelo Ford T, que era um carro bem simples, tá? Não é esses, galera, não são esses carros que a gente tem hoje em dia, era esse carro aí que vocês estão vendo, tá? Mas para aquela época isso era assim, era o que você mais tinha de alta tecnologia, entendeu? Sabe, você conseguia andar 10 metros por segundo com isso aí já era um sucesso, entendeu? Com todo mundo. E era o que a gente tinha nessa época. E aí o modelo Ford T era um carro que era muito fácil de ser produzido, era todo esquematizado as peças dele, então você tinha produção em série dele e era uma montagem muito mecânica, entendeu? E vocês vão estar vendo, quem for ler ou quem já leu vai se lembrar, ou vai perceber, no caso, se ainda for ler, que de vez em quando eles falam bastante do Ford, às vezes como quase fosse Deus. Então, nosso Ford, Ford abençoe você, Ford faça isso, porque meio que o Ford é como se fosse para eles, sei lá, o que Jesus é para os cristãos, entendeu? Por causa que é uma sociedade toda segmentada em castas, com toda essa questão do condicionamento, da produção em série e assim por diante. E aí eles meio que adoram essa personalidade que o Ford foi, e também às vezes eles fazem uma coisa bem bizarra que às vezes é até cômico, entendeu? É por isso que não me faz crer que isso seja uma distopia como uma distopia é descrita na literatura, porque às vezes do nada uma pessoa fala uma coisa, eles vão lá e faz o símbolo do T pra, tipo, referenciar Ford. Então, é cômico, cara, é muito cômico, sabe? Eu acho que o Aldous, ele escreveu isso mais como se fosse um experimento, uma coisa mais pra ele relaxar do que uma coisa mais séria, entendeu? Por mais que tenha, sim, tem suas críticas e assim por diante. E o último ponto que a gente precisa só falar para que vocês entendam um pouco melhor como é que esse mundo funciona é que, como é uma sociedade dividida em castas e vai ter gente que não vai querer varrer o chão, eles precisam criar as pessoas que vão ser a base da sociedade, as pessoas com menos intelecto possível, mas ainda assim capazes de poder executar as tarefas maçantes e diárias que são importantes para uma sociedade funcionar, que são os Ys, no caso a casta mais baixa dessa sociedade de admirável mundo novo, tá? E aí, como é que eles criam eles? Eles descobriram uma forma de produzir gêmeos em massa, né, de manipular a genética humana, e chama-se, se eu não me engano, efeito Bokanovski, é uma coisa assim, efeito Bokanovski, efeito Bokovski, não, efeito Bokanovski, isso. E aí era basicamente você pega um esperma, você pega um óvulo, e aí você fecunda, só que aí você condiciona com alguns outros elementos esse embrião a se multiplicar. Esse embrião não, esse óvulo que tá que foi fertilizado a se multiplicar para criar gêmeos. Só que ele não para, por exemplo, com quatro gêmeos. Você consegue criar quase 200 pessoas a partir de um óvulo fecundado, e essas 200 pessoas elas vão ser todas umas parecidas com as outras, vão ser um pouco diferentes na questão da personalidade. Só como você condiciona todas essas pessoas, por exemplo, sei lá, você quebrou um carro, aí vem um mecânico, vem, sei lá, 10 gêmeos baixinhos, entendeu? Um parecido com os outros, assim, todos embrutecidos lá pelo. Porque também, por exemplo, eles diminuem a quantidade de oxigênio quando os fetos estão se desenvolvendo, os embriões estão se desenvolvendo, eles diminuem a quantidade de oxigênio no cérebro para que eles não fiquem muito inteligentes, não se tornem perigosos, entendeu? Eles só saibam realmente executar suas tarefas. E aí, por exemplo, para as pessoas que nascem em castas superiores, como os betas e os alfas mais, eles aplicam até injeções para futuras doenças que ainda existem, entendeu? Doenças que a pessoa pode ter, a criança meio que já nasce imunizada para aquilo, para vocês terem uma ideia.
E aí é uma sociedade muito fixada, né? Uma sociedade muito limitante, porque você nasceu, você já tem que ser. E agora a gente vai estar falando mais sobre alguns personagens e depois eu vou passar para a sessão de spoiler, porque esse vídeo aqui já está chegando a 20 minutos. Então, dos nossos personagens principais, vai ser o Bernard, tá? Que é um alfa mais, só que diferente do seu nome, e apesar dele ser alfa, ele é um personagem muito medíocre, tá? Ele é um personagem muito covarde. Ele é, primeiro de tudo, ele é franzino, ele não se parece com o alfa mais, não parece com o título dele. Ele é um cara franzino, ele é baixinho, ele é magro, entendeu? O físico dele é muito comprometido, ele não tem sorte com as mulheres justamente por causa disso. Ele tem até mesmo dificuldade de falar com as pessoas. E até mesmo pessoas de outras castas não reconhecem ele como alfa. Inclusive, às vezes, até mesmo Ys, entendeu? O pessoal olha pra ele e fala, mano... o pessoal meio que faz uma brincadeira entre si e espalharam um boato que alguém, na hora lá que ele estava se desenvolvendo, acabou derramando, sem querer, álcool no sangue dele. E como uma das palavras que o Aldous inventou para ficção dele, não é sangue, nessas pessoas que são criadas ali no laboratório, é pseudo-sangue, né? Um sangue falso ali, um sangue criado, de certa forma. E aí, uma coisa que vai diferenciar o Bernard de todas as outras pessoas na sociedade, não só pela sua aparência, mas é também porque ele não gosta de como a sociedade funciona, ele não gosta de ter que toda hora ele tá querendo dominar outras pessoas, ele não gosta que muitas mulheres simplesmente se deixem ser dominadas, porque existe meio que uma lei dentro lá que, tipo assim, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, então você pega quantas mulheres você quiser, mas se também a mulher pega você, pode pegar outro cara, e outro cara pode pegar a tua mulher e tudo mais, a mulher fica com quem ela quiser, e você não pode ficar muito tempo com uma pessoa também, entendeu? Então, assim, você passou aqui, todo mundo é rodado lá, entendeu? Homem, mulher, tem a regra é rodar. E às vezes também, só que claro, sempre se preparando ali, eles usam até uma coisa chamada de cinto malthusiano, as mulheres, algumas mulheres para elas não engravidarem. Tem muitas mulheres que elas são neutras, ou seja, elas nascem estéreis, mas para você ter um certo nível ali de variedade, vou ter algumas mulheres que são estéreis, porque depois, não que elas vão engravidar, porque isso meio que é proibido. Mas essas mulheres, elas vão depois ali meio que doar seus ovos, os homens vão doar seu esperma para depois poder continuar criando pessoas em laboratório, em massa, sem essa questão. E por que, já falando um pouco sobre isso, eles não deixam com que as pessoas tenham filhos e tenham pais naturalmente, como a gente tem na nossa realidade? Porque isso iria desestruturar a sociedade, as pessoas iam criar links, as pessoas iam criar afeição mesmo de animal, sabe? Essa afeição que você tem da mãe que tem pelo filho, do pai que tem pelo filho, elas iam criar essa afeição e aí elas iam enfrentar a tristeza, elas iam ter que enfrentar outras dores psicológicas e assim por diante, que advêm com essa questão da paternidade e da maternidade. E elas iam uma hora questionar o que estava acontecendo, elas não iam querer mais a sociedade como ela é. E para que essa sociedade funcione, ela é baseada em 3 princípios e um deles é a estabilidade. Os outros 2 eu vou deixar para você descobrir lendo, tá? E aí, para ter estabilidade, eles meio que tiveram que condicionar não só as pessoas, mas também passar por. É maluco, cara. Você pega uma. Você cria as pessoas em laboratório, é tudo bebê de proveito, entendeu? E é desse jeito que acontece. Voltando para falar sobre essa questão do Malthus, eu acabei não falando sobre uma terceira personalidade que também existiu na vida real, que foi o Malthus, que agora eu não me lembro o que, que ele era. Eu vou estar escrevendo em algum lugar se ele era psicólogo, se ele era um economista. Eu sei que ele fez uma teoria de que uma hora as pessoas iam ter tanta população na Terra que você não ia ter mais meios de produzir alimentos, e aí a gente ia ter a maior crise da humanidade, as pessoas iam morrer de fome e tudo mais. E aí muitas pessoas, ele apoiava uma ideia de que as pessoas elas meio que parassem de ter filhos porque o planeta uma hora não ia suportar. E meio que essa teoria, quando essa teoria dele, ele lançou essa teoria, as pessoas acreditaram e ficaram até com um pouco de pânico, mas com o passar do tempo, graças à tecnologia e à ciência, a gente hoje em dia é, consegue fabricar muito mais comida do que a gente precisa. No caso, as pessoas geralmente morrem de fome ou passam fome porque elas não têm dinheiro para comprar a comida. Mas, cara, se for questão de doar comida, velho, ninguém passava fome na nossa terra. Essa é a nossa realidade, infelizmente. A gente tem dinheiro, mas a gente não consegue ter meios para produzir. Me desculpem se vocês tiveram ouvido alguns gritos, é porque eu tenho um vizinho ali que fica gritando às vezes, tá? Mas a gente segue. Então tem essa questão.
E aí é interessante porque, por exemplo, o Thanos, a personalidade do Thanos do vilão da Marvel é meio que baseada um pouco nessa teoria do Malthus, Malthusianos, Thanos, entendeu mais ou menos? E aí tem essa questão do cinto malthusiano que muitas mulheres usam justamente para elas poderem ter meio que umas pílulas para elas tomar, para meio que a pílula do dia seguinte 1000 vezes melhor, entendeu? Então elas usam geralmente esses cintos, as mulheres que não são estéreis, dentro dessa sociedade. E aí justamente para evitar não só esses perigos da superpopulação, mas também para que elas possam ter o prazer e tudo mais ali, mas sem se preocupar com o filho assim por diante, porque é uma sociedade extremamente voltada ao prazer, hedonista ao máximo, porque as pessoas não podem ficar tristes, não podem ficar ter outros tipos de sentimento, porque aí elas iam, a sociedade começa a perder a sua estabilidade, entendeu? Então é um sacrifício que eles não querem, é uma coisa que eles não querem deixar que aconteça. E aí a gente vai ter esse personagem, voltando novamente a esse personagem do Bernard, que é o Bernard Marx, que ele não se encontra muito bem nessa sociedade que ele tá, porque ele é uma espécie de psicólogo nessa sociedade, só que ele não gosta muito bem do que ele faz, entendeu? Ele também acaba conhecendo uma garota, que é a Lenina, que é uma, se não me engano, acho que ela é uma beta, né? Uma garota meio loira, é muito bonita, já ficou com um monte de cara, e todo mundo fala que ela é pneumática. É outra expressão muito bizarra que o Aldous criou, cara. Você não fala no mundo de Admirável Mundo Novo que uma mulher é gostosa. Você fala que ela é pneumática. Daí chega uma balada e dá uma faz uma cantada. Nossa, gatinho, você é tão pneumática. Entendeu? Uma coisa assim, mas não tem nada a ver. Se você for olhar o significado dessa palavra, não tem nada a ver, mas vai estar remetendo provavelmente a alguma coisa mecânica. E como essa galera adora o Ford e adora as máquinas, então é como se você falasse com uma mulher muito linda. Você fala que ela é pneumática, tá? E aí é uma garota comum, entendeu? Como todas as outras. Ela é um pouco fútil também, porque ela foi condicionada a esse tipo de coisa e ela acha tudo isso normal. E quando ela começou a se relacionar com o Marx, ela achou ele muito estranho e tudo mais. E o maior interesse mesmo dela nele não era nem porque ele era um alfa mais, mas sim porque ele gostaria de visitar ela, chamou ela para visitar uma reserva de selvagens que fica lá no Novo México. E quem são os selvagens? São os seres humanos que não foram condicionados, são seres humanos que ainda têm uma vida livre, tá? São tribos de indígenas misturados com indígenas, e ali há algumas pessoas de um certo povoado, mas tem mais indígenas que, se não me engano, eles chamam de pueblo, uma coisa assim. E é baseada numa tribo da vida real. E aí esses indígenas, eles continuam se reproduzindo normalmente, eles têm ali a sua cultura, só que eles ficam numa reserva cercada por fios de alta tensão, então nem pessoas de fora podem entrar, nem eles podem sair e algumas visitas guiadas podem acontecer. E basicamente, acho que do segundo ao terceiro capítulo, a gente vai ter essa dinâmica entre o Bernard, que é um cara assim muito diferente da Lenina, né? E ela mesma acha ele muito estranho porque ele não gosta de fazer, as pessoas não gostam de tomar o Soma, que é aquela droga lá para as pessoas ficarem felizes. E ele vai meio contra o seu próprio condicionamento. E agora, se você gostou desse livro, o meu conselho é vai procurar ele, você acha para ler online, você acha para comprar o e-book, entendeu? Vai dar uma olhada porque agora vai começar a sessão spoiler. Esse vídeo já tem 30 minutos e provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando eu fui fazer sobre 1984, deu quase 1 hora de vídeo. Então vai lá, 5, 4, 3, 2, 1, sessão dos spoilers. Então, galera, vamos falar de outros personagens também para a gente poder acelerar isso aqui e esse vídeo não ficar com 3 horas. Vamos lá. Tem outro personagem também que é amigo do Marx, que também é um alfa e está ali também satisfeito com a sua vida, só que diferente do Bernard, que assim, sei lá, é o Enéas. A fisionomia dele acho que seria bem parecido com o Enéas, tá? Eu fiz alguns desenhos que vão estar aparecendo quando eu falo de alguns personagens e o Helmont, se eu não me engano, Helmont, ele é extremamente o oposto do Bernard, tá? Enquanto o Bernard é franzino, é pequeno, não gosta de ninguém, não sabe falar com as pessoas, precisa gritar para que as pessoas escutem ele, o Helmut é o perfeito retrato do pegador, do comedor, do cara fortão, entendeu? Pega todas as mulheres, já ficou com umas 400 mulheres lá. Ele também é um alfa, só que se eu não me engano ele só é um alfa normal. Só que é engraçado. E ele trabalha meio que num local que você cria propagandas e tudo mais. E aí você. A psicologia das propagandas, ele fica trabalha mais ou menos nessa área.
E aí, ele justamente está insatisfeito com a vida dele, justamente pelo contrário, porque se o Bernard não consegue se encaixar porque ele é feio, porque ele é pequeno, porque ele realmente não entende essa lógica das pessoas, apesar de que ele também foi condicionado, o Helmut está cansado justamente do contrário, de toda hora ter que ficar comendo um monte de mulher. Tem uma hora lá que ele tá indo conversar com o Bernard e as mulheres ficam abraçando ele, pegando ele assim, e falam, não, vamos pra lá e tudo mais, e ele entra ali. Então ele tá cansado dessa vida. E ele também é um cara, é um poeta, de certa forma, e ele é muito sensível e ele está cansado de nenhum dos seus amigos, nem as mulheres com quem ele sai, entenderem ele. Então, assim, e os dois acabam se juntando e ele acaba vendo no Bernard, como ele também é um psicólogo, um amigo realmente para poder falar as suas dores e não vai sair contando para todo mundo. Porque se você não fica, se você tem ideias que não são ortodoxas, acontece a questão do ostracismo, né? Você pode até ser mandado para outro lugar para não contaminar de certa forma a mentalidade daquelas pessoas, até se bem que ninguém basicamente vai querer mudar de ideia, querer aceitar outra coisa que não seja a realidade que eles vivem. A realidade de Admirável Mundo Novo, que também se passa em uma Londres futurista, né? Assim como 1984, só que diferente de 1984, é uma sociedade de excessos, né? Em 1984 você não podia fazer várias coisas, tinha a questão da espionagem, teletela, guerra sempre. Eu falo que 1984 é para mim até o momento a utopia, a distopia mais terrível que existe, mais inescapável. Sabe, você nasceu naquela Londres lá, velho, você não vai ter futuro. Você aceita aquilo ali, ou você uma hora você vai rodar que nem o Winston rodou. E Admirável Mundo Novo é uma sociedade de excessos. Então você consome muito, se na outra, se em 1984 você não consumia nada, você comia pouco, você fazia trabalhava muito, assim por diante. Aqui você trabalha o essencial, você tem uma vida muito boa, você pode, de repente, ter sei lá, uma parceira sexual por mês, por semana, rotativa, né? E assim por diante, você consome muitas coisas também, você compra muita coisa, então é uma sociedade de excessos, né? E aí os dois estão cansados disso e eles acabam criando uma amizade. A Lenina também tem uma amiga, que é a Fanny, que é uma moça, se eu não me engano, acho que ela é uma moça negra e tudo mais. E aí ela também é meio que bitolada das ideias, só que ela meio que às vezes fica falando pra Lenina que ela não devia namorar o Marques, porque o Marques ele é muito estranho, o pessoal deve ter colocado álcool no pseudo-sangue dele, que estragou o cara e tudo mais. Então ela é mais uma alienada, tá? Mais uma personagem alienada, só que o ponto aqui é que ela, sei lá, seria a melhor amiga da Lenina, sabe? Então seriam personalidades muito parecidas, contrapostas com personalidades diferentes, como a do Bernard. E aí tem uma hora que eles vão viajar, eles acabam conseguindo viajar para essa reserva, só que antes o Bernard ele vai pedir autorização para aquele diretor daquele centro lá, que é o Tom McKean, e aí esse diretor ele já não gostava muito do Bernard, porque o Bernard não tinha posturas ortodoxas, ou seja, ele não agia como alfa, tá? Ele não comia demais, ele não pegava as mulheres, ele não humilhava ninguém, sabe? E aí o diretor dá uma brigada com ele e até comenta que fala para ele ter um pouco de cuidado, porque alguns anos atrás ele tinha ficado com uma beta, ou era uma delta, muito bonita, muito pneumática, e aí, infelizmente, ela acabou se perdendo dele, ele passou uma semana procurando ela nessa reserva, não achou ela, e aí teve que voltar, e aí era só um comentário que ele fez, só que ele já fica todo envergonhado de ter feito aquele comentário, porque era um segredo obscuro dele, e o Bernard vai com aquela informação, mas tipo, só uma coisa mesmo que ele ouviu. Eles vão para essa reserva, a Lenina fica apavorada porque ela odeia tudo que tá acontecendo, porque tem um monte de índio ali, o lugar é quente, cheio de lixo, tudo mais. E eles antes viviam, vocês têm que entender, esse não é um horror aos índios, no caso, não seria uma discriminação, mas seria um horror à situação que eles estavam, porque eles vinham de um lugar com ar-condicionado, você tá cansado, você toma um remédio, você já fica bem, uma sociedade dos prazeres, e ali eles vão para totalmente um lugar meio arcaico, mais analógico, que você tem que trabalhar, que você tá você está ao léu, né? Você está à mercê dos intempéries do mundo, como é a vida real, entendeu? Em outros lugares. E aí só que o Bernardo, por outro lado, ele já tá gostando mais, porque ele vai olhando ali e eles acabam achando uma coisa muito interessante, que é a questão de um jovem entre aqueles indígenas, que ele não é indígena, ele é branco, é um jovem loiro, forte,
grande assim, que fala inglês, entendeu? Só que estava vestido como os índios. E aí eles acabam conhecendo ele pelo nome de John. E o John, ele basicamente, ele foi criado entre os selvagens, foi criado entre os indígenas. Só que não sendo indígena, ele não era bem-vindo no meio deles. Então ele não podia participar das cerimônias dele. Ele não podia, ele sofria um ostracismo, entendeu? Então o que o Bernard estava sofrendo com a sociedade dele, John sofreu a vida toda por causa dos indígenas, porque ele não era um deles, entendeu? E aí eles não deixavam ele ficar perto deles lá, e ele sempre foi muito solitário. E aí o John, ele explica para eles a situação, ele acaba se apaixonando pela Lenina, só que como ele vem de uma criação meio que mista, né? Ele não sabe como prosseguir. Então ele é muito, como eu posso falar assim, ele é muito guardado, ele é muito resguardado, sabe? E aí ele acaba levando eles para conhecer a mãe dele, que todo mundo fica surpreso que o nome da mãe dele é Linda, só que ela é nada linda porque ela é a Delta que se perdeu. E aí eles ficam assim, embasbacados, porque não é nada de uma moça linda como o nome dela. Ela tá muito gorda, ela tá. Não que seja um problema, mas só explicando o choque que eles tiveram ao ver ela. Ela está gorda, ela está sem muitos dentes, ela tem bafo de cachaça, que ela toma cachaça o dia inteiro, ela está com vestida aos trapos, os cabelos dela estão assim, encebados, então assim, a mulher está, tá acabada, a mulher, entendeu? E aí eles acabam procurando ela, questionando o que aconteceu, eles acabam descobrindo que ela foi a mulher, que o Tomaki levou depois lá para essa reserva, acabou se perdendo, e aí quem achou ela foi um cara, foi um indígena chamado Popé, e aí ele acabou cuidando dela, só que assim, os indígenas, diferente dessa sociedade, eles, tipo assim, minha mulher é minha mulher, entendeu? A sua mulher é a sua mulher. Então eles têm um casamento, eles têm a questão do matrimônio, entendeu? E aí, só que a Linda, ela vinha dessa outra criação, então ela meio que seduziu alguns homens ali e acabou sofrendo por causa das mulheres desses homens, que lá batiam nela e tudo mais. Só que ela meio que ficou conhecida como se fosse uma espécie de prostituta e assim por diante, uma coisa bem triste para ela nesse ponto, porque para ela era natural deitar com muitos homens, só que acabou pegando muito mal para ela. E aí ela acabou de tanto se relacionar, mesmo usando ali o resto do, do, do dos contraceptivos que ela tinha no cinto malthusiano dela, acaba engravidando do John, entendeu? Que é o filho dela. E aí ela acaba sendo cuidada por esse indígena que é o Popé. Esse indígena ensina pro John várias coisas, só que ele também não deixa ele ser introduzido na sociedade dos indígenas. Então ele meio que é um ser que não pertence a nenhum local, porque ele vem de outro lugar, de outra sociedade, uma sociedade civilizada, só que foi criado em meio aos selvagens, colocando muitas aspas. E como nenhum dos dois, ele nunca teve acesso à civilização, e os indígenas não o aceitavam, ele não teve lar. Então ele sempre foi um homem muito solitário. E a única coisa que ele tinha, olha engraçado, apesar de ser um selvagem, ele sempre leu muito Shakespeare, que foi um grande dramaturgo inglês, tudo mais, todo mundo conhece Romeu e Julieta, entendeu? E assim por diante, Otelo, Macbeth, entendeu? Todos os outros. E aí você vai ter muitas, mas muitas referências nesse livro, inclusive até me despertou uma curiosidade de ler Shakespeare, porque esse cara, ele leu tanto na vida dele, ele aprendeu a ler lendo Shakespeare, porque era um livro que a mãe dele tinha, ela tinha achado lá, um livro até meio desacabado, com várias obras completas do Shakespeare, e ele leu ao excesso, ele leu o quanto ele pôde, porque era a única coisa também que ele tinha para ler, ninguém queria brincar com ele, as outras crianças, passava os seus dias, sua juventude lendo Shakespeare, então diversas vezes que ele vai falar alguma coisa, ele acaba falando coisas que já vinham de peças de Shakespeare, e você vai ter as notas do tradutor, várias notas do tradutor aqui, como essa daqui, falando de onde é que veio, e isso aqui no caso veio de Tempestade, aí parte 1, não sei o que. All wonder, how many godly creatures are there here? E assim por diante, várias coisas em inglês. Então, é bem interessante essa questão do Aldous Huxley e também pra gente, porque é um selvagem que lê Shakespeare, entendeu? Uma literatura complexa, cultura, entendeu? E quando ele vai para e aí que ele se resolve? Resumo da ópera. Ele se resolve levar a Linda de volta, levar o selvagem também, né? Vou chamar mais ele de John, mas o pessoal gosta de chamar ele de selvagem, que não é.
E aí eles decidem levar eles para conhecer a civilização, mas a Linda queria levar eles porque realmente ela queria fazer uma coisa bacana. Mas o Bernard, ele é meio que passivo-agressivo, porque o cara, ele é um pulha, ele sempre foi humilhado, ele sempre também nunca conseguiu reagir às humilhações, mas ele é maldoso, entendeu? Então ele queria ter algo para confrontar o Toma King, que era aquele diretor que estava ameaçando, inclusive, mandar ele para uma ilha da Islândia lá, eximir ele, eximir não, banir ele pra lá porque ele não tinha postura, não agia como alfa. E eles levam pra lá, expõem isso, e aí o Tomaquin fica todo envergonhado e tudo mais, só que acontece uma coisa também interessante do ponto de vista do condicionamento das pessoas, porque quando ele revela no laboratório lá do Tomaquin que, tá vendo a Linda que você gradou, que você fez essas coisas, olha, ela manda seu filho, ela vai lá, abraça ele, toda suada, e ele fica em estado de choque. Todas as pessoas no laboratório começam a rir, porque para eles não sabem o que é um pai, eles não sabem o que é uma mãe, entendeu? Eles não sabem nada disso e eles acham uma coisa tão escrota quanto você, sei lá, pensar em uma coisa feia, sei lá, como incesto, entendeu? Então para eles é uma coisa assim impensável e ao mesmo tempo digna de risadas. Você falar que é pai de alguma pessoa, que você é mãe de alguma pessoa, eles acabam rindo, tá? Acontece uma bagunça lá, mas enfim, o Tomaquinho ele acaba pedindo demissão porque ele não consegue aturar que isso, tipo assim, não consegue compreender o que realmente aconteceu, tipo, como eu pude, como ela pôde engravidar e ele tem um filho. Ah, sim, porque o filho também era dele, né? Ele também fez ali umas coisinhas com ela. E ela também deu por um monte de gente, mas ele fez umas coisinhas com ela ali e acabou nascendo o John. Então ele acabou sendo, eles viram lá, ele realmente era filho dele. E aí enfim, aí a Linda, ela acaba indo para um centro ali, ela pede pra ela ficar tomando aquela droga lá do Soma o quanto ela puder, ela toma assim, a mão cheia, e aí isso meio que vai. Porque assim, pra ela foi um choque muito grande viver naquela sociedade dos indígenas, entendeu? Ela não entendia nada, ela foi muito maltratada, ela também acabou se autodestruindo pelas bebidas que eles davam pra ela, e assim por diante. E aí ela acabou escolhendo viver o final da vida dela numa espécie de Matrix criada pelo Soma. Entendeu? Porque quando você toma o Soma, você vai para outro mundo, você tem umas viagens alucinógenas e assim por diante. E você tem muito aquela sensação que às vezes a droga dá pra pessoa, só que depois acaba. E aí ela ficava tomando aos montes assim pra isso nunca acabar. E tem um ponto do Soma. Ele vai te levar para um mundo melhor de certa forma, só que ao custo de alguns anos da sua vida. Quanto mais você toma, meses que você perderia se tornam anos, que se tornam décadas. E aí, por exemplo, sei lá, se ela tinha 20 anos de vida restando para ela, ela só acabou tendo 3 meses de vida. Porque ela tomava pra caramba, ficava ali meio que numa cama o dia inteiro, só assistindo TV, e a saúde dela foi pro brejo. O John, todo mundo quer saber quem era o John, então o pessoal sai de todos os cantos pra ver, para falar com ele, e o Bernard tira proveito disso. Então ele fala: vocês querem falar com o John? Tem que falar comigo antes. Mulherada, então, sabe o selvagem? Então, ó, ele é meio que é agenciado por mim, então eu conheço ele. Então ele aproveita pra comer um monte de mulher, entendeu? E aí a gente acaba vendo outra personalidade dele. Que muitas vezes ele não se enxergava como alfa simplesmente por causa que ele não conseguia fazer o que um alfa faria. E quando ele consegue, ele fica super arrogante, ele começa a tratar as pessoas mal. O Helmut mesmo, ele humilha e corta a amizade com ele, entendeu? Então ele fica, é um babaca que não se mostrou babaca simplesmente porque não podia. Quando pôde, se mostrou babaca. E aí acontecem essas coisas com ele, e aí beleza. Só que a fama tem um preço, tudo tem um preço, e uma hora ali o próprio John se cansa daquilo, porque ele também não se encontrava naquela sociedade. Ele tinha uma paixão pela Lenina, mas ele não sabia como progredir com aquilo ali. Ele ficava questionando as pessoas para ele agiam como idiotas, então ele não se encontrava. Ele não se encontrou antes entre os indígenas, porque os indígenas não aceitavam ele por ser um homem branco. Ele não se encontrou nessa nova sociedade. Ele acaba sofrendo, passando por um processo ali de meio que de uma quase depressão ali, sabe? Misturado com muita raiva. E depois ainda vem um luto da mãe dele, que aí já deixa ele maluco. Antes da mãe dele morrer, a Lenina, ela dá em cima dele, ela também tá apaixonada por ele, ela tenta de tudo ali dar pra ele, ela tira a calcinha, vai pra cima dele lá, ele fica puto lá com ela e acaba agredindo ela, porque ele teve outra criação, entendeu? Pra conquistar uma mulher, ele teria que matar um urso ou matar um leão da montanha, e ela fala pra ele
que não tem ursos ali em Londres, que não precisa disso. E ele não sabe como lidar com isso, acaba se enfurecendo, tem uma postura muito feia, que ele bate nela, chama ela de meretriz e assim por diante. E aí ela fica toda aterrorizada, sabe? É uma coisa muito triste mesmo. E aí depois disso, o Bernard, depois tem uma hora, antes disso, tem uma hora que eles querem fazer uma festa, aí chama as pessoas mais importantes daquela sociedade para ver o selvagem, e aí você tem a questão do. E aí chama pra ver ele, só que ele não quer ver ninguém, ele tá de saco cheio de ficar falando com as pessoas ficarem tratando ele como se ele fosse um animal raro. E aí o pessoal, todo mundo fica bravo com o Bernard, manda ele tomar naquele lugar lá, né? De certa forma. E aí o Bernard cai de cara no chão, fica triste, ele volta pro lugar dele, né? Cara, se você vê uma pessoa que é quietinho, que é tristinho, que não sei o que você sente dó, não sinta. Essa pessoa pode ser muito bem um cuzão que não pode, simplesmente não é porque não pode. Quando ele puder, você vai ver quem é essa pessoa de verdade, tá? E aí, beleza. Passa-se algum tempo. E aí o John fica meio doido, ele também tenta criar uma amizade com o Helmut, só que o Helmut também não consegue entender o que era um pai, o que era uma mãe, porque os dois têm o mesmo interesse que é na literatura, ele apresenta um pouco das peças de Shakespeare, e é interessante que nessa sociedade tem muitos livros que são proibidos, tá? Teve também uma coisa que eu esqueci de contextualizar, é que, por exemplo, teve uma guerra há muito tempo, foi a Guerra dos 9 Anos, que parece que arrasou o mundo inteiro, arrasou Londres, e aí depois eles meio que pararam de contar o tempo como antes de Cristo, depois de Cristo. E sim, antes de Ford e depois de Ford. E aí, muitos anos depois, acho que são 400, 700, 800 anos depois dessa Guerra dos 9 Anos, eles começam a criar, fazer com que a sociedade seja estruturada da forma como ela é. Então muitas obras também foram proibidas, a Bíblia é proibida, ninguém sabe o que é uma Bíblia, entendeu? Ninguém sabe o que é Shakespeare. Só que essas coisas ficam trancadas num cofre, e onde só pessoas do alto escalão podem ter acesso, né? Porque são livros perigosos ali e não ortodoxos. E aí eles acabam criando uma amizade com esse Helmut, o John, e aí eles vão conversando e assim por diante. Mesmo que seja difícil, eles acabam se tornando amigos, porque o Helmut não entende muito bem o que é um pai, o que é uma mãe, ri um pouco quando ele vai falar e ele fica um pouco magoado, mas enfim. O que acontece é que os dois eles meio que tentam desestabilizar a sociedade de uma certa forma, quando o John ele vê um monte de Y numa fila para poder pegar o soma, a sua ração de soma do dia. Ele vai lá e pega e faz uma bagunça, aí joga aquilo ali fora, essa multidão fica enfurecida, ele vai no hospital e começa a jogar um monte desses comprimidos fora, assim, aí depois ele se junta com o Helmut pra bater nesse pessoal, e enquanto isso ele vai falando, acordem, vocês precisam de liberdade, liberdade é melhor do que isso, e assim por diante, e aí eles acabam sendo presos. Chega a polícia, só que a polícia não chega com bala de borracha, ou não chega com essas questões, não. Ela chega com música, porque eles foram. Todos esses Ys que estavam enfurecidos, eles foram condicionados. Na verdade, quase todas as pessoas foram condicionadas a quando elas ouviram uma certa música, uma certa voz, falando para eles se acalmarem, que eles têm que ser amigos e tudo mais, eles pararam o que estão fazendo e se arrepender, então eles começam a chorar, param de bater no Helmut e no John. O Bernard, inclusive, estava perto dos dois, mas com muita vergonha, ele sempre foi um covarde, não se juntou, mas também não fez nada para ajudar. Aí a polícia também pega umas pistolas de água com anestésico, taca em todo mundo, aí todo mundo desmaia. Leva eles depois para conversar com um rapaz chamado Mustafa Amond, que eu não falei em nenhum ponto, mas é um personagem muito importante também. Nesse ponto da história, o diálogo que ele tem com cada um desses personagens parece um pouco com o diálogo que o O'Brien teve depois com o Smith, tá? O Winston Smith, mas ele é um pouco mais diferente. Ele é um pouco mais diferente, porque ele não é uma sociedade estruturada de forma diferente. E ele é mais como se fosse uma espécie de administrador. Só que ele também já teve posturas não ortodoxas, quase foi ameaçado ir para uma ilha, porém ele teve uma certa sorte, porque ou ele ia para uma ilha, ou ele se tornava quem ele se tornou, que seria um administrador e continuar lutando pelo sistema que ele estava insatisfeito. Ele escolheu a segunda opção, né, se manter nessa sociedade, e ele basicamente tem que administrar, tem que ver o que está acontecendo, falar com quem não está sendo ortodoxo e assim por diante.
E aí ele pega os três ali, conversa com os três. O Bernard está acabado, porque ele vê que, cara, ele se lascou, entendeu? Vai ser mandado para uma ilha aí. O Helmut está satisfeito, porque ele não aguentava também, mesmo como alfa, ele não aguentava viver nessa sociedade, não queria. Ele queria poder escrever o que ele gostaria. Ele tinha sido, ele trabalhava nesse centro de publicidade. E teve uma vez que ele fez um poema ali meio não ortodoxo e os alunos denunciaram ele pro diretor. Só que ele fez isso querendo, sabe? Ele tava pouco se lixando. E aí ele tava satisfeito com o que ia acontecer com ele e o John, o selvagem, ele não queria mais viver naquela sociedade de jeito maneira. Então o Mustafa Mond, que é esse personagem, esse administrador, ele conversa com eles, então ele conversa com o Helmut, o Helmut fala, não me arrependo de nada, também tô de saco cheio disso, aí manda ele pra uma, ele fala assim, tá, mas e pra qual lugar você gostaria de ir? Ele fala, cara, manda pra ilha mais quente, com mais ventania, mais dificuldades possível, porque é o melhor lugar para se inscrever. Eu realmente vou ser muito feliz lá, e nessas ilhas não vão ser só mandados eles, são eles que já tem algumas pessoas que já tiveram posturas não ortodoxas, ou de repente não queriam viver numa sociedade dessa, queriam fazer algum tipo de motim e foram exiladas para lá para não causar mal a ninguém. E aí depois ele conversa com o Bernard vai para uma cela lá porque ele estava chocado, e aí ele também se agarrou nos pés do Mustafa, pediu ali para perdão, aí o Mustafa, não, vai para lá, agora é tarde. E aí, por último, ele conversa com o John. Eles têm um diálogo muito longo, até um pouco parecido com, de certa maneira, com o que o Winston teve com o O'Brien, mas não parecido nas palavras, mas sim que um tenta contrapor as ideias do outro por muito tempo. E aí ele fala de Deus, fala da poesia, fala de Shakespeare, e o Mustafa fala que ninguém vai entender. Tipo assim, mostra o ponto dele também, fala que já foi como ele, assim por diante, mas que, por exemplo, Shakespeare é lindo? É lindo. É mais bonito e interessante, inteligente do que o entretenimento que eles produzem? Só que ninguém quer isso. Ninguém quer isso porque a inteligência traz infelicidade, entendeu? E a felicidade gera instabilidade. Então você tem que manter as pessoas felizes para manter uma sociedade estável e assim por diante. Mas eu não quero conforto, quero Deus, quero a poesia, quero o perigo autêntico, quero a liberdade, quero a bondade, quero o pecado. Em suma, disse Mustafa Mond, o senhor reclama o direito de ser infeliz. Pois bem, seja, retrucou o selvagem em tom de desafio. Eu reclamo o direito de ser infeliz. Sem falar no direito de ficar velho, feio e impotente, no direito de ter sífilis e câncer, no direito de não ter quase nada a comer, no direito de ter piolhos, no direito de viver com a apreensão constante de que poderá acontecer amanhã, no direito de contrair a febre tifoide, no direito de ser torturado por dores indizíveis de toda espécie. Houve um longo silêncio. Eu os reclamo todos, disse finalmente o selvagem. Mustafa Mond encolheu os ombros. À vontade, respondeu. E eles continuam conversando por muito tempo, inclusive eu li no início do vídeo uma parte desse diálogo, a parte final desse diálogo deles, que é quando o John, ele aceita o destino dele e fala, cara, me manda pro lugar mais quieto aí, de boa, tá? Não tô de saco cheio e tudo mais, só que infelizmente o John não vai ter um final tão bacana, porque ele nunca vai conseguir a paz que ele gostaria. Eu acho que nem se ele realmente tivesse sido mandado de volta para a reserva dele, porque o Mustafa ele fala que ele não pode mandar ele junto com os amigos dele para essas ilhas, porque ele quer continuar esse experimento que é inédito, que é um selvagem que nasceu de pessoas civilizadas e cresceu num lugar junto com outros selvagens, só que posto de volta na sociedade, ele gostaria de continuar vendo como é que ele estaria agindo. Então manda ele para um farol que era perto ali do mar, de umas terras ali, e aí ele fica lá, meio que compra o Mustafa dá um dinheiro para ele compra vários produtos agrícolas, umas coisas que dá para ele se virar, e como ele cresceu com os índios, ele sabe se virar, sabe caçar, sabe produzir seu alimento e assim por diante. Só que ninguém deixa ele em paz, sabe? Essas pessoas da cidade começam a caçar ele, começam a caçar que eu falo, ele chega lá com uma câmera, e ele, foi engraçado que chega um repórter, ele chuta o repórter, e aí tudo mais, ameaça todo mundo com pedra, com flecha, chegam uns helicópteros lá, que geralmente é o transporte das pessoas, as pessoas não usam carro, usam helicópteros para ir pra tudo quanto é que é lugar, foguetes também. É,
ele atira nos helicópteros, ele não quer ninguém, ele tá muito puto, sabe, também. E tinha um negócio que ele tinha que era de ficar se flagelando, cara. Porque assim, a crença que o povo tinha lá era uma crença misturada meio que com algumas crenças indígenas e com o cristianismo, né? Eles adoravam uma águia chamada Pukong e Jesus, entendeu? Então é uma coisa meio misturada, eles devem ter tido algum tipo de colonização ali antes de ser transformado numa reserva. E aí ele meio que tinha essas duas crenças dentro dele, e ele queria agir como um índio, só que ao mesmo tempo ele queria ser casto, e ele se lembrava da Lenina, e quanto mais se lembrava dela, ele pegava o chicote e batia nas suas costas, se autoflagelava, e era uma coisa bem difícil para ele, entendeu? E aí a gente continua se alastrando, infelizmente tem quase uma hora, vamos terminar. E aí ninguém deixa ele em paz, o pessoal continua vindo espionar ele, e assim por diante. E aí ele não aguenta mais, porque tem uma hora, cara, que chega assim um enxame de gente. Tipo, o pessoal antes disso tira foto dele, grava ele, passa num cinema lá que tem, todo mundo acha ele super interessante, quer saber porque ele fica se escoteando. Véi, chega um monte de gente, desce nesses helicópteros, ele tá plantando lá uns alfaces pra ele comer. O pessoal desce, vem importunar ele sai correndo, pega um chicote, fala que vai bater neles. Aí o pessoal fala, não, a gente quer que você se chicoteie, porque a gente acha isso muito interessante, começa a rir dele. E ele começa a meio que bater numa menina. Agora eu não sei se essa mulher que ele bate é a Lenina, porque ele não fala, o narrador não fala se é ela, mas lembra pra ele a Lenina, e aí tava com o Henry Foster, que era um cara que ela já tinha ficado, então eu acredito que seja a Lenina, só que ele se enche de fúria novamente, aí agride ela. E aí, cara, acontece a coisa mais bizarra possível. Todo mundo começa a imitar ele batendo em si mesmo. E porque eles foram condicionados a fazer o que as outras pessoas fazem, entendeu? O que as outras pessoas estariam fazendo seria de certa forma certo pra eles. Então começa todo mundo a se bater, cara, fica um negócio bem bizarro. E aí a gente já mais próximo do final, isso me acaba virando uma sensação, um fenômeno. Cara, vem muito mais gente pra ver ele e ele já tava cansado disso. E aí ele decide dar um fim à sua própria vida e acaba meio que pegando as cordas que ele tinha ali. O narrador só. E é interessante porque esse momento o pessoal chega pra ver ele, entra dentro do farol, acha as coisas dele ali meio que espalhadas, e aí só enxergam as pernas dele fazendo esse movimento aqui, ó. Entendeu? E o narrador narra o movimento de um jeito e dá a gente entender que ele acabou dando um fim à sua própria vida para encontrar de alguma forma um fim àquele sofrimento dele, porque já era um ser que não encontrou, é, não tinha encontrado o, não tinha encontrado o seu lugar entre os seus semelhantes, não tinha encontrado o seu lugar entre aqueles no qual ele nasceu e tinha, de certa forma, condicionado ele a se achar, a se enxergar como indígena também, uma pessoa que fazia parte do pueblo, que era aquele povoado lá dessa reserva de selvagens, novamente aspas, e ele, cara, teve uma desilusão amorosa com a Lenina, era meio pirado das ideias também, entendeu? A mãe dele acabou morrendo, então também estava passando um processo de luto. Foi o fim que acabou levando. E é assim que a gente encerra Admirável Mundo Novo. E tem só uma última questão, pessoal, que eu até esqueci de falar, tipo, que essa parte, inclusive, foi gravada depois de eu já ter encerrado a maioria das gravações, que eu tinha esquecido de falar que como é uma sociedade também que foi basicamente produzida em laboratório, literalmente, né, as pessoas ali têm a inseminação artificial, mas os bebês são gerados em tubos ali, e depois decantados de bocais, e aí vão para manjedouras e assim por diante, essas pessoas, elas também, graças à tecnologia, elas não envelhecem como as pessoas do mundo normal. Então, elas tomam elas são imunizadas quando crianças, elas comem comidas, tomam comprimidos que repõem vários elementos que vão ficando mais escassos conforme a velhice chega. Então, é muito comum você ler o livro e você não ver que ninguém está ficando velho, tá? Ninguém basicamente fica velho. As pessoas, na verdade, vão ficando mais velhas, o tempo vai passando, só que o envelhecimento delas é muito devagar mesmo, entendeu? O próprio personagem importante, que é o Mustafa Mond, ele tem muitos anos de vida, ele era um físico renomado, só que ele não parecia ter a idade dele, entendeu? Ele devia ter ali mais ou menos se aparentar ter no máximo uns 40 anos, entendeu? Ele já devia ter vivido o quê? Uns 60 quase. Só que em troca disso, essas pessoas elas não vivem mais do que
60 anos, 70 anos, tá? Chega um ponto ali que o corpo delas chega no limite e elas morrem, enquanto as pessoas que vivem na reserva chegam uns 90, 70, só que do jeito como nós mesmos já estamos ficando acabados. Então, era esse ponto que eu tinha para falar para vocês, que até é uma coisa bem interessante nesse ponto, né? Essa sociedade hiperconsumista que não gosta de envelhecer, não quer sentir dores, só quer consumir, só quer ser realmente ser feliz. É essa sociedade do admirável mundo novo. Foi um ponto assim que faz a gente refletir também sobre alguns aspectos da nossa sociedade aqui na vida real. Infelizmente esse vídeo ficou com mais de 1 hora, mas vamos terminar, né? Também um clássico desse, não ficar com 1 hora, não sei o que eu vou fazer. E é interessante, vamos lá falar algumas coisinhas já encerrando finalmente. Admirável Mundo Novo, por quê? Porque isso vem de uma das peças, acho que não sei se é uma peça, se o que é, mas é uma das obras do Shakespeare. Em um momento, fala aqui até inclusive, mas eu não sei pegar aqui para ver qual é que ele fala, mas tem um momento de alguma das obras de Shakespeare que um personagem fala, oh, Brave New World. E, se eu não me engano, o título em inglês original de Admirável Mundo Novo não Admirável Mundo Novo, tipo, não é mesmo New World, é Brave New World, que é um pedaço de um diálogo de uma das obras de Shakespeare. E, inclusive, o nosso querido personagem que foi condicionado ao Shakespeare, né, de certa forma, você lembra desse papo de condicionamento? Ele fala, o John, que é o selvagem, ele fala diversas vezes, quando ele olha, ele chega nessa cidade, em Londres, vê os prédios, as pessoas com as roupas deles, e os helicópteros para tudo quanto lado, ele fica admirado, ele fica, oh my God, Brave New World, ele sai gritando, Brave, tipo assim, cara, que mundo incrível, admirável mundo novo. Com o passar do tempo, na verdade, muito rapidamente, 1 semana, ele basicamente se cansa de tudo aquilo. E é por isso, por causa desse título, tá? Então vamos lá, quais foram as minhas impressões? Depois de 1 hora de fala lá, minha língua, tô aqui tossindo, minha voz também já não tá muito boa. Quais são minhas impressões acerca dessa obra? Assim, galera, eu acho uma obra válida, entendeu? Para ser lida, para ser compreendida como uma obra criada na época, se não me engano, saiu em 1978, mas eu vou estar pondo ali a data em algum momento, tá? E assim, é válido você ler, é um clássico da literatura, a galera da educação, de psicologia deve gostar também, sociologia deve curtir ler esse tipo de livro. Não é a única obra do Aldous Huxley, não mesmo, ele fez muita coisa. Eu acredito, não li mais nenhum comentário que ele fez sobre essa obra, mas a minha visão até o momento é que tenha sido mais um experimento dele, uma coisa assim mais leve, porque também, apesar de ser uma distopia, cara, é muito bem-humorada. É muito bem-humorada, tem muitos momentos assim que você ri, entendeu? E tem outros momentos que você fala, mano, cara, bizarro, entendeu? Bizarro, bizarro, bizarro. E por mais que seja uma distopia muito distante, acho que de todas elas, geralmente o triozinho que todo mundo já comenta, né, que é 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451, muita gente, tipo assim, muita gente fala que ela é muito mais leve, ela é muito mais distante da realidade. Eu não acho tanto, porque se você for pegar nessa parte de condicionamento e do ambiente condicionando o indivíduo, cara, tem certas coisas que condicionam a gente sim, dá pra fazer certos comentários, certas análises e encontrar algum respaldo, né, na nossa sociedade. Até mesmo uma sociedade que, mesmo que a nossa sociedade não seja dividida em castas, ou seja, eu que nasci pobre, nasci Isaac pobre, posso morrer rico e ter, sei lá, o mesmo tratamento que o rico tem hoje, é uma sociedade estratificada em classes sociais. Tem a classe A+, A, B, C, D. Eu mesmo, até 2 anos atrás, eu acho que, se não me engano, eu fazia parte da classe E, entendeu? Aí eu passei no concurso, comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho de verdade, e aí já fui para a classe D. Então você pode ascender, que é uma coisa que não é permitida, uma coisa até mesmo que as pessoas não pensam, para elas é um absurdo, entendeu? Todo mundo está acostumado confortavelmente às suas situações. Todo mundo está conformado, entendeu? É uma sociedade conformista, entendeu? E muito consumista também. É interessante também ele ter pego conceitos e personagens da nossa história, personalidades da nossa história, como Ivan Pavlov, Henry Ford, o próprio Malthus, né? E ter aplicado dentro da sua história, é muito interessante.
Se eu não me engano, tem um filme com pessoas reais também, assim como 1984, ou seja, adaptações para o cinema, então também aconselho vocês verem. Eu vou assistir depois, eu fico devendo assistir a do próprio 1984, que tem no YouTube, inclusive, completa, tá? Mas tá em inglês. Eu acho que dá para achar legendado. E também tem uma animação bem interessante. Acho que também dá pra achar no YouTube e não tem muito a ver com o livro. Pega várias ideias, mas a própria estética dessa animação é bem diferente. Devo estar colocando uma foto em algum lugar, tá? É um bom livro? É um bom livro, tá bom? Ler pra quê? Pra entender um pouquinho como a nossa sociedade funciona de certa forma. Porque por mais que tenha muita coisa aqui nesse livro que você olha e fale, mano, isso é um absurdo. Será que é mesmo um absurdo? Será que a gente não vive? Será que o nosso admirável mundo novo não tem algumas aparências com essa sociedade aqui? Então fica a dica e só não cometa o mesmo erro que eu, se for comprar um livro, fuja dos livros zumbis, que esse bichinho aqui agora só vai ficar de decoração na minha estante, porque manusear ele, cara, vai ficar impossível, porque as páginas estão caindo. Mas é isso, lê pra quê? Porque é bom e Brave New World. Fui!